Bom, o filme em si, o filme se foca muito nas personalidades dos dois corredores, né? O Niki Lauda e o James Hunt. E eles têm personalidades que são absolutamente opostas, né? O Niki Lauda é um germânico, ali, um austríaco, sisudo, sério, obstinado, enquanto que o James Hunt é um bêbado inglês, levando uma vida completamente rock and roll, assim, completamente voltada para o hedonismo, para o prazer, para as drogas. E como o Niki Lauda nota, né, no começo do filme, 25 pilotos começam o ano, né, dirigindo, mas 2 morrem todo ano. Então, né, nos anos 70, as regras de segurança, né, e a própria tecnologia disponível, ela não era o que a gente tem hoje em dia. Então, é a época, né, que o sexo era seguro, não tinha AIDS, mas correr era perigoso, até um dos chamarizes do filme, né. O Niki Lauda, né, como ele e o Hunt são os protagonistas, né? Eles são demonstrados, então, com essas características que eu citei, que são muito diversas. O Lauda é mostrado resolvendo problemas de mecânica, ele é ágil, ele é inteligente, ele sabe de física, ele entende como funciona aquele esporte, né? Um homem quase sem emoções, de certa forma. E o filme se alinha moralmente, na verdade, com o Niki Lauda, ao mostrar o Hunt como uma pessoa com problemas de caráter, né? Porque o James Hunt é um drogado, hedonista, mulherengo, né? Até ele clama, o James Hunt mesmo clamava ter dormido com mais de não sei quantas mil mulheres, né? Um cara com esse prazer de viver físico o tempo todo. Por um lado, o Niki Lauda parece tão mecânico e tão clínico nas observações dele que isso pode levar até uma certa antipatia do próprio público, né? Porque o público não sente que aquele cara é um ser humano, que aquele personagem tem emoções, né? Isso vai ser sanado depois com a personagem da esposa dele, né? Que vai entrar para demonstrar ele como amoroso. Uma fraqueza que é demonstrada do Hunt nesse sentido é quando ele vomita, ele sempre vomita e passa mal antes de uma corrida, né? Quer dizer, existe um medo dentro desse personagem diante da perspectiva de morte, né? E diante da racionalidade do inimigo dele, do nêmesis dele, né? Os filmes de esporte, eles não têm tanto o esporte em si como foco do tema que está sendo discutido, mas sim uma mudança de personagem. Então, filmes que exploram esportes, muitas vezes, eles se focam em fazer arcos de personagens, evolução de personagem. De um lado, o personagem do James Hunt tem que amadurecer e se tornar um cara menos impulsivo, e até menos competitivo, né? E do outro lado, a gente tem a trajetória do Niki Lauda e da humanização do Niki Lauda, que é um homem racional, objetivo, que calcula as probabilidades de tudo, né? Na reunião, antes dele sofrer o acidente dele, ele fala da probabilidade com chuva de haver aquele acidente. Então, enquanto James Hunt fala que ele claramente queria olhar, né, no rosto da morte e escapar, o Niki Lauda diz que ele é mecânico, ele fala que se ele fosse melhor em outra coisa, ele faria outra coisa. Então ele sabe que ele tem um talento e ele quer explorar esse talento. Os personagens têm objetivos diferentes, mas isso leva a um conflito muito interessante dentro desse ambiente profissional. Para que esses personagens cresçam, né, eles passem por uma mudança, mas isso não é completamente entregue, né? Os personagens, a natureza deles muda muito pouco. O que muda é um grande respeito que se estabelece entre os personagens ao final da história, quando um compreende o outro com respeito mútuo em termos da própria capacidade deles de ser um profissional e de ser um corredor, né? Ser um esportista excepcional, né? Ser um homem que vai além. Eles entendem isso, um entende isso do outro. Muito da estrutura do filme é feita em voice-over, né? Então são os próprios personagens ali, principalmente o Niki Lauda, recordando o que estava acontecendo em 76, né? E como que as corridas estavam se dando, o que aconteceu na vida deles. O Niki Lauda, ele não tem charme ou beleza, e ele sabe disso. Ele é direto, ele é honesto e ele é extremamente talentoso. Essas são as qualidades que fazem com que o Niki Lauda se torne de alguma forma atraente. E o Hunt, na verdade, ele só amadurece, como eu disse, na relação dele com o Niki Lauda, né? E não em relação à vida, porque ele continua sendo hedonista, continua sendo desregrado, e como o próprio Niki Lauda fala, ele só queria ganhar aquele campeonato.
E depois o James Hunt acabou virando comentarista e teve um ataque do coração com pouca idade, com 45 anos ele já morreu de ataque do coração, tendo essa vida rápida e intensa. O filme tem alguns aspectos um pouco maniqueístas, na verdade, que beiram o simplismo, né? A relação deles com as mulheres é bastante simplista, né? Muito explorada. A namorada torcendo por ele em algumas cenas, beira o clichê, a maneira como o Nick Lauda impressiona a mulher dele, pegando carona, na verdade, com 2 italianos que ele acha na estrada também, quer dizer, conquistando as mulheres com seus carros, né? Uma coisa até ingênua, na verdade, né? O filme tem uma ótima divisão de conflitos, né? É um filme que é extremamente econômico na sua construção, e ele não perde tempo, tudo é evento, né? Não existem sobras entre os eventos. Tudo que é mostrado tem uma função narrativa clara, são acontecimentos que vão levar os personagens e as ações para outro patamar. Esse maniqueísmo, né, do filme se expressa bastante na direção do Ron Howard, né? Ele filma diálogos com elos sutis e movimentos de câmera assim, que tentam dar um movimento para aquela cena, um teor para aquela cena. Isso fica particularmente claro na cena na qual o Lauda e o pai dele estão discutindo sobre o futuro do Nick Lauda, e o pai renega o filho naquele momento, né? E toda a informação é passada, né, com esses mandamentos, esses pans, né, uma câmera que vem de cima, um traveling aqui. Toda a informação é passada de forma muito cadenciada, né, e pontual para que o encaixe fique claro, né. E como o Ron Howard tem essa vontade de mexer com a câmera, né, como tá tudo sempre em um movimento, isso acaba chamando a atenção até para a própria estrutura do filme, né. Acaba virando um certo exibicionismo que te destaca um pouco enquanto espectador da experiência fílmica, e você, deixa rolar um pouco para eu poder ver o drama, para eu poder ver a ação, né? E as sequências são bem determinadas, né? As sequências de corrida são ação pura, a sequência de casamento do Hunt também parece um comercial. Depois o Nick Lauda casa e vai para Ibiza, paixão pura e assim por diante, né? Assim, é tudo fragmentado, é tudo sequencial, blocado mesmo. Mas aí o que acontece com esse recurso, né, com essa linguagem que o Ron Howard escolheu, é que o filme não deixa as sequências se desenvolverem muito, né? As emoções mudam muito rápido, né? Agora, a pergunta que eu faço, isso é uma metáfora para a corrida? Né? A corrida é um momento no qual está tudo correndo o tempo todo, os carros estão em disputa, as emoções mudam rapidamente, e é por isso que o filme também não quer que você sinta a emoção do casamento, a emoção da lua de mel em Ibiza, né? Não há a emoção do pai dele com a briga, não há espaço para respiro, porque a própria estrutura do filme está tentando procurar uma estrutura de corrida. Eu acredito que isso faça parte do projeto de montagem do filme. O trágico acidente, né, que o Nick Lauda teve com o carro de corrida dele e que deformou ele, é um ápice técnico do filme, né? O Ron Howard vai às últimas consequências, né, com o acidente, e explora tecnicamente, em termos de som, de imagem, ângulos de câmera, música, tá tudo muito bem azeitado nesse momento. Porque também é um momento dramático em termos da narrativa mesmo, no qual você tem aí um dos protagonistas sofrendo um acidente seríssimo, e aí, né, o que está em jogo muda, porque o James Hunt tá saudável, continua ganhando outras corridas, havia votado contra a não realização da corrida, né, ele queria correr. E o Lauda fica vendo o Hunt ganhando os pontos ali na câmera. Então a gente se alinha novamente ao Lauda neste momento. Além da reconstituição de época ser excelente em termos de roupas e locações, ele também tem um certo grão, como se ele fosse fotografado realmente nos anos 70. Esse detalhe da fotografia é muito interessante, passa uma verossimilhança e até um sabor nostálgico que fica muito bom. Se ligando a essa edição super ágil que o filme tem, né, que simula as corridas, existe muito pouca história egressa dos personagens. A gente não sabe direito quem que é o Hunt, quem que é o Lauda, de onde eles vieram. O filme passa, né, pelos altos e baixos deles, mas você não precisa saber quem são as pessoas, né? Você só precisa saber que está em jogo ali aquela disputa, né, por esse campeonato mundial. O uso da trilha sonora é muito bom,
é feita pelo Howard Shore, a trilha sonora original, um excelente compositor, e tanto essa música composta pelo Shore quanto a música incidental é excelente, né? O filme trabalha muito esse aspecto nostálgico que está presente na fotografia, então a gente tem Thin Lizzy, Steve Winwood tocando, né, nas sequências que levam o filme para essas sequências que parecem mini curtas, como eu disse. E outros momentos muito impactantes e poderosos que tem as corridas que são lideradas já pela música criada para o próprio filme. Tem até uma sequência, passa no Brasil, que tem uma luz dourada, né? Muito bonita, rolou uma correção de cor muito bonita nessa sequência também, com certeza. Muita câmera tremida, muita câmera na mão, então o Ron Howard não teve, né, não quis poupar, né, para poder mexer na câmera do filme. É um filme de câmera mesmo. O trabalho de direção de fotografia é essencial, na verdade, para a construção desse filme. No final das contas, né, a diferença entre o Rush e outros filmes de competição, como o Frost Nixon ou Rocky, um lutador, é que nesses filmes a gente tem a representação de dois pontos de vista, né, que são claramente colocados um contra o outro ali. Né, e um dos pontos deve vencer porque moralmente ele é superior, ou porque de alguma forma a qualidade interior dele deve prevalecer sobre aquele outro estilo de vida ou sobre aquela outra posição, né? Mas esse não é o caso do Rush, né? Quem vence o Grand Prix de 76 é o James Hunt. Mas não é isso que importa, né? O que importa realmente no filme é o fato que eles foram dois homens disputando dentro dessa invenção fantástica e perigosa que são carros de corrida, né? Essa invenção do século XX realmente, e que colocaram suas vidas no limite diante de algo que era maior do que eles mesmos, né? Algo que é maior do que qualquer homem. E é sobre o fascínio que a tecnologia exerce sobre o homem e ao qual limite o homem pode chegar para tentar encarar ela e superar ela.